geração. Clamor arrependido de uma geração. 2 Crônicas 7:14. Diz assim a maravilhosa palavra de Deus: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Diga amém. Olhe para cá, irmão, por favor. No início do culto, nós fizemos a leitura iniciando do versículo 1. Eu queria que vocês entendessem que esse texto, ele surgiu na oportunidade quando Salomão estava inaugurando o templo, o primeiro templo da Crônica 7:14, registra um episódio épico, único na história do povo de Deus, quando os judeus estão inaugurando o templo. Foi um momento de muita alegria, muita festa, onde o rei ofereceu milhares de sacrifícios no templo em louvor a Deus, onde todo o povo sacrificou e em uma grande comoção a nação reuniu-se para adorar, celebrar e festejar a Deus. O texto termina dizendo: quando todas essas celebrações concluíram-se, cada um voltou para a sua tenda, cada um voltou para a sua casa. E a partir do versículo de número 12, inicia-se uma segunda sessão do texto, quando vai dizer que o próprio Deus aparece a Salomão em um sonho. Ele diz: ouvi a tua oração, escutei a tua oração, ouvi a tua oração, escolhi esse lugar para mim como casa de sacrifício. E o Senhor continua falando a Salomão, ele vai ter uma forte atenuante no versículo 14, quando o Senhor vai dizer ao povo: Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e buscar, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo 14, ao longo dos anos, ele tem se tornado um texto clássico na igreja. Não só na igreja, mas em toda a história do povo de Deus. Quando nós estamos falando de restauração, quando nós estamos falando de campanhas de avivamento, quando nós estamos falando do povo buscar a Deus, é inevitável alguém não aparecer com o texto de 2 Crônicas 7:14, sempre relembrando e dizendo: povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E não é sem propósito, sem objetivo, que o Espírito Santo está sempre nos remetendo a esse texto. Olha aqui para mim. Não é sem propósito, não é sem objetivo, que o Espírito de Deus está sempre 1, 2, 3, 4, 5 vezes nos remetendo a esse texto e sempre nos lembrando ele em ocasiões oportunas para proporcionar uma restauração sobre o povo de Deus. 2 Crônicas 7:14 é uma espécie de âncora que segura o navio e que não deixa ele se afastar.
É como se fosse uma âncora que, quando o mar impiedoso, o vento revolto, quer balançar a nossa vida e nos levar para longe de Deus e para longe da vontade de Deus, é textos como esse que nos agarram, que nos seguram, que nos solidificam e que no meio da tempestade, no lugar da gente dizer que vai embora, a gente se convence que tem que voltar. Que tem que voltar a buscar, que tem que voltar a clamar a Deus, que tem que voltar a se aproximar do Senhor. Ao longo da história bíblica, o povo de Deus enfrentou e passou por muitas dificuldades. Olha aqui para mim. O povo de Deus passou e enfrentou muitas dificuldades. Houve sempre momentos de alto e de baixo, de paz e de guerra, de alegria e de tristeza, de crises. Nós não somos a única geração que enfrentou e passou por tais problemas. E Deus sempre está trazendo o povo de volta a essas verdades. O povo está enfrentando crise, Deus traz o povo de volta a isso. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 51, versículo de número 1, Deus diz assim por intermédio do profeta: ouvi-me, vós que procurais a justiça, diz o Senhor. Buscai o Senhor e olhai para a rocha em que fostes cortados, para a caverna do poço em que fostes cavados. Lembrai de Abraão, vosso pai. Deus está dizendo ao povo: lembrem-se das suas origens. Lembrem-se de onde vocês vieram. Sempre em momentos de crise, de pecados, de frieza, de fraqueza, que envolveram o povo de Deus no Antigo Testamento, Deus sempre estava remetendo, jogando o povo de volta para essas verdades. E como maior exemplo disso que eu estou falando, eu quero recordar com vocês os acontecimentos envolvendo o livro de Juízes. O livro de Juízes cobre um período de mais ou menos 300 a 400 anos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. É um livro que contém 21 capítulos e 618 versículos. Quando falamos do livro de Juízes, imediatamente a gente se lembra de Débora e Baraque, lembra de Gideão e os seus 300, como as irmãs estão continuamente cantam e falam, Gideões e os seus 300, lembram de Sansão, lembra de Jefté e lembra ainda de todos os outros juízes que no total formaram 16. Os juízes daquele período eram líderes religiosos e líderes espirituais da nação, religiosos e civis da nação, perdão. Eles conduziam a vida religiosa do povo, espiritual do povo, e também conduziam a vida civil da nação. Mas essa é uma visão inicial do livro. Lembrar das histórias bonitas e dos grandes feitos dos juízes não é atingir o objetivo principal da leitura deste livro. Muito pelo contrário. Juízes quer mostrar um período de grande crise que o povo de Deus passou nesses 300 e 400 anos de história. Período de apostasia, um período que o povo abandonou a Deus. Você vai encontrar muito nesse livro. E voltou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai encontrar muito no livro de Juízes. E o povo esqueceu-se do seu Deus. Você vai encontrar muito no livro de Juízes. E o povo abandonou o Senhor e foi após os deuses estranhos, os Baalins.
Então, o que Juízes está marcando é que o povo se levantava e caía. Se levantava e caía, uma época estava bem, outra época estava mal. Era uma época de instabilidade muito grande na vida do povo de Deus. E quando você vai ver o livro, você vai ver que as grandes crises do povo de Israel eram causadas por 3 fatores. O primeiro deles era o pecado da similaridade. O que é isso, pastor? É quando eles absolviam a cultura dos povos pagãos que Deus havia dito que eles não absolvessem. Eles se uniam aos filisteus, aos cananeus, entregavam suas filhas e seus filhos a eles, traziam as importações dos deuses pagãos para dentro do seu culto, misturavam o culto divino, abandonavam o culto a Deus em nome dos outros deuses. Esse era o chamado pecado da similaridade. O pecado da idolatria também envolvia o povo de Deus. O povo ia após os deuses pagãos, o povo ia após os outros deuses, e eu já ensinei aqui várias vezes que nós não temos que imaginar que a grande atração de Israel no Antigo Testamento aos deuses pagãos eram simplesmente porque eles queriam a materialidade de um Deus. Não era somente isso. O culto pagão da antiguidade era ligado diretamente ao sexo e à promiscuidade. Baal é o Deus da fertilidade no Antigo Testamento. Então, o que é que acontecia? Os judeus se uniam à sacerdotisa de Baal sexualmente, buscando a fertilização da sua terra, os frutos da sua terra. E assim Israel caía constantemente em pecados de idolatria. Quebrava a aliança, abandonava a aliança com Deus. Então veja que o período de Juízes é um período de similaridade do povo com as nações vizinhas. É um período de abandono a Deus. É um período de idolatria. É um período de quebra de aliança. Mas o que mais me chama a atenção é que todas as vezes que o povo caía, estava em desgraça e completamente arruinado, arrependido, eles clamavam a Deus e se voltavam para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus os ouvia, amorosamente os perdoava e restaurava o seu povo. E é aqui que eu quero chegar hoje à noite com vocês, de que todas as vezes que o povo de Deus, mesmo em suas falhas, mesmo em seus pecados, mesmo em seus erros, se voltou para Deus, arrependeu-se dos seus pecados e voltou a buscar ao Senhor, Deus esteve disposto a perdoar. Deus esteve disposto a restaurar. Deus esteve disposto a conceder uma nova chance, a levantar o povo mais uma vez. E esse princípio serve para a minha vida e para a tua vida hoje à noite. Não importa o que aconteceu, não importa em quão densas trevas você caiu, não importa quantos foram os seus fracassos, se hoje à noite você, ao ouvir a palavra, voltar-se para Deus arrependido, o Senhor vai ouvir a sua voz, o Senhor vai escutar a sua oração e misericordiosamente Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar a sua vida. Porque é isso que acontece ao longo da história do livro de Juízes. Em Juízes o sofrimento é grande, porque o povo pecava, Deus tirava a mão e o inimigo vinha sobre eles. E entre as catástrofes que assolavam o povo, manifestavam-se de duas formas.
Primeira, ela reduziu os filhos de Israel à escravidão. Os filhos eram mortos, as cidades destruídas, e os filhos de Israel eram submetidos à escravidão. O livro dos Salmos, que é um dos salmos, que é o salmo escrito durante o cativeiro babilônico, quando os babilônicos vieram sobre Jerusalém, levaram os judeus cativos para suas terras. A Bíblia diz que os filhos de Babilônia diziam aos judeus: canta-nos uma canção de Sião. E eles pegavam as harpas, penduravam nos salgueiros e diziam: como eu posso cantar louvores a Deus em terra estranha? Lembrando-me de Jerusalém, eles diziam: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita se seque e que eu pare de respirar. Porque era a angústia e o sofrimento de terem sido submetidos à escravidão. Quando não era isso, era um juízo que vinha sobre a plantação do povo. Período da colheita, os inimigos vinham e levavam todo o produto da terra e deixavam o povo na miséria, na fome e no sofrimento. É isso que está acontecendo em Juízes 6, no período de Gideão. Quando os amalequitas vêm e tomam tudo de Israel e deixam eles sem nada. Imagine você dependesse de um único roçadinho para sustentar sua casa e sua família. E no período da colheita, chegasse um homem de uma nação estrangeira, inimiga, e dissesse: bora, eu vim buscar tudo aí, tudo. Quero nem saber, quero tudo que está aí. E levava tudo, deixava o povo sem nada. E Israel amargurava a fome, a dor e a miséria, porque havia abandonado a Deus. Mas todas as vezes, o povo na miséria, no cativeiro e no sofrimento, clamava, Deus sempre ouvia. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não importa o período, pode ser na mais terrível crise que você esteja passando, ainda assim o Senhor vai lhe escutar, ainda assim o Senhor vai lhe ouvir. Não importa quão profundo seja o poço que você desceu, de lá Deus é poderoso para te trazer de volta. Te trazer de volta e te erguer. Mas olhando para o clamor do povo, a gente vê algumas coisas. Israel clamava a Deus na angústia, mas tinha algumas coisas que envolviam esse clamor, que moviam a mão de Deus ao favor deles. A primeira delas que eu posso ver é o arrependimento com quebrantamento. Quebrantamento não é uma coisa fácil, irmão. Olha aqui para cá. Nós não gostamos de se quebrantar. Nós, homens, nós somos da educação que diz assim: homem não chora. Homem não chora. Porque a nossa cultura nos ensina a ser rígido, firmes. Na nossa geração, chorar é sinônimo de fraqueza. Chora quem é fraco. Nós vivemos numa cultura que ensina
que ninguém deve se entristecer, ninguém deve angustiar-se, ninguém deve chorar. Mas olhando para os avivamentos do livro de João, o povo sempre se quebrantou diante de Deus. Quebrantar envolve choro. Quebrantar envolve lágrimas. Quebrantar envolve coração despedaçado. Quebrantar envolve vida rendida aos pés de Deus. Quebrantar envolve coração contrito diante do Senhor. Nós precisamos voltar ao culto das lágrimas. Nós deixamos o culto do quebrantamento pelo culto do balançamento. Pode se balançar assim de um lado para o outro, né? Nós trocamos o quebrantamento pelo balançamento. Mas eu quero dizer a você hoje à noite, no nome de Jesus, volte a derramar lágrimas na presença de Deus. Volte a quebrantar seu coração diante do Senhor. Olha aqui para mim no nome de Jesus. Derrame suas lágrimas pelaquele filho que as pessoas dizem que não existe mais esperança dele estar aqui. Derrame suas lágrimas pela aliança quebrada, que alguns dizem que não existe mais esperança alguma. Derrame suas lágrimas pela promessa que você não viu se cumprir ainda e que há muitos anos você aguarda. Se quebrante diante do Senhor, porque Ele diz: eu sou o Deus que habito em um alto e sublime trono, mas também sou Deus que habita com quebrantado e contrito de espírito. Davi diz: o sacrifício a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Então chega de se enrijecer, é tempo de se humilhar, é tempo de descer, é tempo de chorar, porque Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Porque serão consolados. O quebrantamento é algo que sempre esteve presente nesses momentos. Segundo, confissão de pecados. Arrependimento com confissão de pecado. Olha aqui para mim, irmão. Deus sabe de todos os pecados que eu cometo e que você comete. Deus sabe. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. No entanto, quando você ora, Deus espera de você sinceridade nas suas palavras. Sinceridade nas suas palavras. Não é aquela oração que a gente gosta de fazer. Ah, Senhor, Tu sabe. E sabe. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você fale. Ele quer que você confesse. Diga: Senhor, como disse o profeta Daniel, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, tem misericórdia de nós. Deus sabe, mas Ele quer que você confesse. E a própria psicologia já diz que no ato de conversar, de falar, de confessar, o mais curado nesses atos somos nós mesmos. Porque quando falamos, nós desgotamos diante do nosso interior todo poço de amargura e de ira, nós tiramos de dentro de nós. E é por isso que Deus quer que você fale. É por isso que Deus quer que você confesse. Não é confessar para mim, porque aqui eu não sou católico. Aqui você não vem confessar para mim, eu vou pegar aqui essa água, perdoado. Eu vou passar uma cinzazinha. Né? Aqui não tem cinza, irmão. Aqui não tem água sagrada. Aqui tem arrependimento, fé no poder do sangue de Jesus.
É isso que tem. E é confessando a Deus, falando a Deus, tirando de dentro de você e sendo curado, e orando, dizendo tudo o que acontece e o que você sente, que você vai ser liberto e sarado. Texto de 1 João, capítulo 2, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vocês pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta de perdão pelos nossos pecados. Terceira coisa que eu observo nesses momentos de restauração do povo de Deus é uma volta absoluta à palavra dele. Se não tiver aliança, não tiver pacto, não tiver compromisso, tem restauração. Deus não quer que você saia da sua casa e venha para cá e sente nessas cadeiras e diga assim, aleluia, amém, e na segunda, terça, quarta e quinta faça de conta que ele não existe. Não. Aliança não é isso. Aliança é um pacto. Aliança é um pacto. Mesmo nós sendo falhos, Deus espera que nós vivemos viver em pacto com Ele, em aliança com Ele. O povo todas as vezes se voltou para Deus dessa maneira. Se voltou para o Senhor dessa maneira. E aí, isso é uma grande pergunta. Pastor, mas eu não bebo cachaça. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não jogo baralho, eu não faço isso e aquilo outro. Eu tenho que me arrepender de quê? A nossa geração tem muito que se arrepender. Nossa geração tem muito que se arrepender. Nossa geração precisa se arrepender, porque a primeira geração que tem coragem de transformar esse lugar, de pregar a palavra, o púlpito de Deus em picadeiro. Nós temos muito que se arrepender porque nós somos a única geração que tem coragem de transformar o santo ministério das Escrituras em profissão, em palhaçadas, em chocarrices. Nós temos muito que se arrepender porque muitos, no lugar de pregar a palavra, contam piadas o culto inteiro. Nós temos muito que se arrepender, porque nós somos da geração que tenta transformar a verdade em mentira, o bem em mal, o santo em profano. A nossa geração tem muito o que se arrepender, porque tem se negado a ouvir o grito das almas perdidas que estão morrendo. A nossa geração tem muito o que se arrepender, porque é uma geração que ora muito pouco, que conhece da Bíblia muito pouco, e que quer viver um relacionamento superficial com Deus. Nossa geração tem que se arrepender, porque nós queremos manter Deus, mas de uma forma distante. Nós não queremos trazer Ele para dentro da intimidade das nossas vidas. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu termino esse sermão de hoje à noite dizendo para nós que estamos aqui no templo e para aqueles que estão nos assistindo em casa, que o desejo da minha alma é que o vento do Espírito Santo sopre mais uma vez sobre nós em nossos dias. O desejo que tenho em minha alma é que o fogo de Deus volte a queimar no coração dos ministros e no coração da igreja de Cristo. O desejo que tenho em minha alma é que o Espírito Santo venha e sare a nossa vida de oração outra vez.
Desejo que tenho em minha alma é que os nossos cultos voltem a ser um lugar de manifestação da glória de Deus. Desejo que tenho em minha alma é que Deus restaure a sua vida, restaure a sua família, salve a sua casa e abençoe o seu ministério. E a única resposta cabível a todas essas necessidades é nos voltar para Deus, é clamar a Deus, é suplicar a Deus que Ele faça de novo em nossa geração as mesmas obras que Ele fez no passado. E eu termino citando o texto do profeta Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. E a obra de Deus não é essas paredes, não, irmão. Não é esse som, esse microfone e esse altar aqui. Não é essas cadeiras, não. A obra de Deus que Abacuque ora para ser avivada é a vida de cada salvo. É a vida de cada um de nós. É você aqui, ó, que está me ouvindo hoje à noite. É você que sair daqui desse tempo batendo no peito e dizendo: eu preciso buscar mais. Preciso me envolver mais com Deus. Quando você faz isso, Deus está avivando a obra dele na tua vida. Quando você faz isso, você está se voltando para Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome, esse povo está aqui? Esse povo está aqui? Então é sobre você. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fica de pé, por favor. Que a sua alma tenha fome de Deus hoje à noite. Que aconteça em nós aquilo que está escrito no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, sede não de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Não se contente em ser um cristão frio sentado nessas cadeiras, e entra aqui e volta para casa sem sentir coisa nenhuma. É tempo de se restaurar na presença de Deus. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas mais profundas para você. Volte-se para Ele agora. Aleluia. Volte-se para Ele. Volte-se para o Senhor. Não basta ser membro da igreja, não basta frequentar os cultos da igreja, é preciso encontrar-se com Deus da igreja. Que o Senhor visite o seu coração hoje à noite, que o Espírito Santo visite o seu coração hoje à noite, que o Espírito Santo reacenda a sua alma, que Ele lance fogo no seu coração nessa hora, que Ele incendeie seu coração hoje à noite e que você volte a estar vivo na presença de Deus. Aleluia! Vem, Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Cante pro Senhor, adore o Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero o Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Levante suas mãos por um minuto. Levante suas mãos por um minuto. Levante suas mãos por um minuto. Invoca o Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Me incendeia, me incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Me incendeia, me incendeia. Me incendeia, me incendeia, me incendeia, me incendeia, Arde sobre nós. me incendeia, me Arde em nós, incendeia, me incendeia, No nome de Jesus. me incendeia, No nome de Jesus. me incendeia, me incendeia, me incendeia. Amassura aquela massuna lá. Algo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós nos voltamos a Ti, Senhor. Nós nos voltamos a Ti, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa geração. Nós nos quebrantamos diante de Ti, Senhor. Veja as almas contritas nessa hora. Veja os corações quebrantados nessa hora.
Sopra o teu vento de vida sobre nossas vidas. Reaviva todo o ministério morto. Reaviva e restaura todo o pacto quebrado. Reaviva e sara todo relacionamento fragmentado. Sara-nos, Senhor. Limpa-nos, liberta-nos para Ti, Senhor. Retira de nós essa insensibilidade. Retira dos nossos corações essa dureza. Retira de nossa alma essa petrificação para a Tua presença, Senhor. Faz-nos de novo quebrantar-se diante de Ti. Faz de novo as obras do passado. Faz de novo, Senhor. Reaviva a Tua obra. Reaviva a Tua obra. Reaviva a Tua obra. No meio dos anos torna conhecida. Notifica, repete mais uma vez. Que a obra, o vento do Teu Espírito remova tudo que não Te apraz. Tire do nosso coração que não Te agrada. Quebre de nós as algemas que nós não conseguimos quebrar. Liberte-nos dos pecados que nós não conseguimos deixar. Tem misericórdia daquele que está aqui, Senhor. E há tanto tempo a vida dele não sente mais coisa nenhuma. Há tanto tempo ele não sente mais alegria nenhuma. O culto sempre é a mesma coisa para ele. A alma é triste. O espírito é magro, desnutrido. Não tem força para Te adorar. Tem força para Te servir. Foi consumido por tantas coisas e perdeu o entusiasmo da fé e do primeiro amor. Que o Teu vento de restauração sopre sobre nós. Que o fogo da Tua glória volte a ser aceso. Que o altar volte a ser erguido. Que os sacrifícios de louvor e adoração voltem a ser oferecidos em Tua presença. Te oro pelo aquele, Senhor, que há muito tempo não tem mais exercícios de atividade espiritual. Não sabe mais o que é orar em línguas. Não sabe mais o que é ter visões. Não sabe mais o que é ter fervor para pregar. Não sabe mais o que é ter contentamento em orar. Não sabe mais o que é uma palavra revelada na vida dele. Não sabe mais, Senhor, o que é sentir o toque do Teu poder e Teu corpo se tremer da Tua majestade. Misericórdia, Jesus. Aviva a Tua obra. Acende, Senhor, mais uma vez a chama. Restaura, restaura. Restaura, restaura. Esse é o clamor da nossa alma, Senhor. Como disse o salmista, restaura nossas vidas como a torrente do Negueb, Senhor.
faz maravilhas sobre nós. Alcança casas, alcança famílias, alcança familiares, alcança perdidos, alcança dependentes químicos, alcança oprimidos. Que o clamor dessa noite suba à tua presença e que a tua resposta troveje sobre todos eles. Faz maravilha, Senhor. Opera, Senhor. Que o teu nome seja glorificado e que nós venhamos a viver a plenitude de tudo aquilo que tu tens para nós. É o que nós choramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Sente só um minutinho. Nós já vamos terminar. Deixa eu só explicar um pouquinho desse salmo que eu citei. Davi diz assim: restaura a minha vida, Senhor, como é restaurado o deserto do Neguebe. Quem conhece um pouquinho de geografia bíblica sabe que o deserto do Neguebe é uma região que durante o ano é completamente morta, porque não tem água. Mas uma vez por ano, o pico do Monte Hermon, que é lado do Hermon, durante o verão, derrete e forma um rio que vem descendo desde o monte. Quando as águas passam no Neguebe durante o período do ano, o deserto começa a florescer mais uma vez. Todo ano acontece isso. E Davi diz assim: restaura a minha vida, como é restaurado o deserto do Neguebe. Que o Senhor restaure a nossa vida. Que o Senhor restaure você, sua casa, sua família, seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Deus abençoe. Eu quero só lembrar a vocês que amanhã nós temos aula de teologia aqui na igreja, 7h30 da noite. Estamos vendo o Evangelho de João. Graças a Deus o espaço ali está pequeno. Começou, a primeira aula tinha 36 alunos, na segunda tinha 30 e alguma coisa. E o povo está vindo, está vindo, está vindo. Então amanhã, 7h30 da noite, Paulo Teológico aqui, nós estamos vendo o Evangelho de João, é gratuito, interdenominacional para qualquer irmão que desejar participar. Também quero lembrar a vocês que quinta-feira, às 7h da noite, é o nosso culto de ensino, orientação bíblica, culto de doutrina. Não perca. Que no domingo da manhã, oração e consagração do Ministério de Mulheres. 9h30, Escola Bíblica Online, não é isso, Fabiano? Escola Bíblica Online pelo Instagram. E às 18h, o nosso culto de celebração e louvor ao Senhor. Olha aqui para mim, eu estava hoje à tarde orando. O Senhor me falou no meu coração, e a partir do próximo domingo, eu não sei se vou pregar 2 ou 3
sermões sobre vida profunda com Deus. A partir do próximo domingo agora. Vida profunda com Deus. Serão 2 ou 3 sermões iniciando no próximo que vem. Então eu quero que você convide uma pessoa para estar aqui e aprofundar relacionamento com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar o nosso diácono Joaquim para fazer a oração final. Depois nós vamos completar a bênção pastoral. A Elida está pedindo para as irmãs ficarem um minutinho. Pede oração pela nossa amada irmã Marlinda. Semana, nosso amado irmão Lucas fez aniversário. Cadê ele? Pronto. Cá, Lucas. Recebeu a oração no nome de Jesus. Jovem de Deus, viu? Estudioso da Bíblia, que prega, que ora, viu? Jesus vai aprofundar ele cada vez mais. Vai preparar um demônio para ele expulsar. E vai fazer coisa maravilhosa na vida dele. Eu tenho certeza disso no nome do Senhor Jesus. Tenho certeza. Pregador, obreiro. Meu irmão. Obreiro que expulsa demônio não passou por nada ainda não. Tenho certeza que Jesus vai fazer essa obra na vida dele para a glória de Deus. Mas alguém fez aniversário no decorrer dessa semana e quer receber a oração, vem à frente. Nós vamos orar por você. Só o Lucas? Então digam parabéns. Mais uma vez parabéns. Pronto, nosso irmão, venha receber a oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. João Joaquim. Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, que culto abençoado, que culto maravilhoso, irmãos. É orar, irmãos. Ele escuta as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor, irmãos. Que bênção, que culto abençoado, irmãos. Tá apertado, tá doendo. Espera mais um pouquinho. Continua orando, continua buscando. Clame a Ele, Ele escuta o nosso clamor, as nossas orações. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, meu Deus, por este culto abençoado, Pai. Um culto que lavou as nossas almas, que nos traz refrigério e força. Nos dá uma semana abençoada, Jesus, na Tua presença. Que nós não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre em frente, que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Jesus. Traz respostas. Jesus, Tu és maravilhoso. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida, Pai. Ser com eles, ser com o nosso irmão aqui, ser com o irmão Lucas. Abençoa a vida deste jovem que tem Te buscado, que tem Te clamado, que tem orado a Ti, Senhor. Abençoa e capacita cada vez mais ele, Pai. Ser com ele e com a sua família. Abençoa o Teu povo. Senhor Jesus, abençoa as nossas famílias. Ser conosco, Pai. É o que Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Levante suas mãos, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o infinito amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações, a presença, a vida e o poder do maravilhoso Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Quem tem fé diga amém.